você abrir comigo na Bíblia, Ezequiel, amém? Aleluias. Ezequiel 37, versículo 1 até o 10. Aleluias. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao 10. Vamos ler. Aleluia. Veio sobre mim a mão do Senhor. Diga isso com ênfase. Veio sobre a minha vida. Hoje, a mão do Senhor. Amém? Continuando. Levou-me pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Diga glória a Deus. Por um minuto, feche seus olhos. Pai, nessa noite nós precisamos da revelação do rema. Não queremos apenas um entendimento natural. Amém. Nós queremos sair daqui enriquecidos com a palavra, porque sabemos que a palavra é espírito e vida. E quando nós ouvimos a palavra, a vida vem. E eu quero declarar que nessa noite haverá libertação de toda ansiedade, de todo medo, e o Senhor vai despertar sobre nós um exército sobremodo numeroso. E cremos, ó Deus, que cresceremos debaixo da tua mão poderosa, que é a mão do favor. Diga assim: eu creio. A mão do Senhor veio sobre mim, e receberei favor para todos os desafios, para prosperar com sucesso na minha vida. Diga amém. Aleluia. Amém, irmãos? Então veja bem, vamos aqui voltar e analisar o quadro. O que é o mais gostoso de estudar a palavra, Paulo? Entrar na história. Quando você desperta a sua imaginação, quando você se vê numa situação, a palavra ela toma o quê? Vida para você. Então entenda o seguinte: primeira coisa, é importante eu entender que a palavra ela tem poder. Como por exemplo, acho que foi ontem eu vi um vídeo interessante da Valnice Miones, e ela diz o seguinte: que o cérebro é programado para acreditar como verdade tudo aquilo que falamos. Por exemplo, se você falar que está sentindo dor, o que o seu cérebro vai acreditar? Na dor, que ela é existente. Você já viu aquelas pessoas que vão no médico, o médico fala assim: os exames estão indicando que está tudo bem com a sua saúde. Mas de onde está vindo essa dor? Da confissão. Então nós temos que entender que nós somos empreendedores do reino. E nós não podemos falar de forma natural, porque todo o processo de todo milagre aqui passou pelo confessar da palavra.
pelo confessar da palavra que veio do Espírito. Então hoje você vai sair daqui com a confissão de Deus, meu amor, em despertar tudo aquilo que está morto, talvez desajustado, numa programação que precisa ser reajustada pelo poder de Deus. E eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai tirar, se é que você está desse vale. Porque uma coisa é certa, todos nós um dia conhecemos o vale de ossos secos. Talvez você esteja agora passando por um vale que tem produzido ansiedade, medo, que tem colocado insegurança a respeito dos seus negócios. Talvez você olha a planilha e avalia as vendas do ano passado, no mesmo mês, você olha agora e vê uma redução. Isso vem para abalar a sua fé, para mudar a sua confissão. Mas é importante que você creia na promessa do Senhor. Irmão, se você tem uma promessa, você tem a mão do favor de Deus sobre a sua vida, para abrir qualquer porta necessária, Michel, para trazer qualquer milagre necessário para reverter o quadro sobre a nossa vida. Então a vida nos leva a passar por esses vales, mas hoje, pela graça de Deus, isso vai ser destruído na nossa vida. Nós vamos ver a mão do Senhor nos conduzindo, porque às vezes a gente olha para a situação e diz assim: como eu vou sair dessa dívida? Como eu vou pagar esse boleto? O meu fornecedor, que eu já não estou tendo tanto crédito como antes eu tinha, devido à redução das vendas. Mas eu quero falar para você: não há quadro irreversível para um Deus Todo-Poderoso. Encha seu coração de fé, porque aos olhos humanos, sim, é difícil, é impossível, mas aos olhos divinos não há nada impossível para o agir dele. Então nós estamos aqui não para dizer aquilo que o nosso olho humano está evidenciando. Nós temos outro olho mais poderoso, que é o olho espiritual, o olho do nosso coração. O coração aqui aponta para o Espírito. Você tem um olho de dentro que enxerga maior do que aquilo que você enxerga naturalmente. E eu quero falar algo para você: você é maior do que você imagina. Você é muito maior por dentro do que de fora, porque você tem Cristo Jesus e toda a realidade do reino disponível para você. E essa realidade do reino que nós temos que chamar a existência para fora, para vermos os milagres, para vermos o quê? Esse barulho santo, o ruído do milagre do Senhor acontecendo sobre a nossa vida. Então eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Não enterre, fala para o seu irmão, não enterre, meu irmão, seus sonhos num ano cheio de promessas. Qual é a promessa desse ano? O ano da restituição. O ano não acabou. Estamos na metade do ano. Se não aconteceu até aqui, entenda o seguinte: Salmo 1 diz que nós somos como uma árvore tífera, plantado junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação certa. Então a árvore não dá o fruto o ano inteiro, vai ter uma estação que você vai dar tanto fruto que vai sobejar sobre a sua vida. Tem um exemplo disso: a necessidade de você participar de cultos inspirativos. Nós vamos ter programações técnicas, sim, com pessoas para cooperar, para te dar ideias, pessoas para alavancar os seus negócios. Vamos ter, mas é necessário esse culto inspirativo para você receber fé, para você receber aquilo que Deus tem, unção. E a unção faz todo o trabalho. A unção quebra o jugo, despedaça o fardo. A unção é o vigor de Deus dentro de nós. Então veja bem, se por um lado eu tenho um momento da minha frutificação, mas o salmista fala assim que temos que florescer. Florescer antes do fruto. Fala para o seu irmão, em nome de Jesus, meu irmão. Florescer é alegria. Você vai empreender com alegria. Amanhã mesmo, quando você chegar no seu negócio, você vai florescer. Você vai ter boas expectativas. Você vai ter um olhar profético. Você vai crer, amém, irmão? Diga glória a Deus. Você pode prosperar, independente da situação que você esteja, independente que o vale que você esteja enfrentando, você vai prosperar. Isso é a coisa mais certa na sua vida.
Amém, irmãos? Você vai prosperar independente da situação. Você pode prosperar independente das circunstâncias. Mas como pode acontecer isso? É aqui que eu tenho que entender. Como eu sei que isso vai acontecer? Quero te dar aqui 3 motivos para você sair nessa noite com fé no seu coração, para ter certeza que a mão de Deus está sobre a sua vida, para liberar favor. Diga assim comigo: em primeiro lugar, quando a mão do Senhor vem sobre nós. Então a primeira coisa, a mão do Senhor tem que vir sobre nós. E é impossível a mão do Senhor vir sobre a vida de uma pessoa e essa pessoa não haver expansão sobre ela. Porque a mão do Senhor é a mão que traz o quê? Favor, que acrescenta, que faz vir aquilo que somente Ele pode dar. E eu quero falar um negócio aqui importantíssimo você crer. Por exemplo, nós estamos aqui orando, enchendo de fé, preparando uma semana para um mês e para um ano. João Batista, ele preparou 30 anos para 3 meses de ministério. Ele era o precursor de Cristo. 3 meses durou o ministério dele. Mas a preparação foi quanto tempo? 30 anos. Noé construiu uma arca. Deus falou com ele: olha, vai acontecer isso, isso, isso. E sabe quando Deus falou depois com ele? 99 anos depois. Uma semana antes de entrar na arca. Olha que homem de fé. Talvez você olhe lá no Heróis da Fé, lê. É uma história para edificar a nossa vida. Talvez você está aí pensando: Deus me falou para empreender, mas parece que tem 3 meses, 1 ano que ele não fala. Enche o seu coração de fé. Deus está te preparando. Você é gigante por dentro. Você é fortalecido no Espírito Santo de Deus. Então, quando a mão do Senhor vem sobre nós, uma pessoa, ela expande, ela cresce, ela avança. Amém? Profetiza na vida do seu irmão: você vai avançar, você vai crescer, você vai, no próximo culto, vai ter testemunho. Amém? Quem toma posse da glória a Deus aí? Vai ter testemunho. E veja que se não foi isso que aconteceu na vida de Ezequiel, no verso ele fala: veio a mão, veio sobre mim a mão. Por isso que uma coisa é você fazer um projeto, planejar com seu entendimento, e você vê esse projeto muitas vezes não dá certo. Outra coisa é você ter o favor de Deus. Deus avaliando, Deus te prosperando, Deus te sustentando, Deus te respaldando. Ou seja, eu e você, nós temos muitas experiências negativas, é certo. E nós aprendemos acertando e errando também. Os erros também faz parte para nós amadurecermos no seu negócio. Quantas pessoas que começaram a empreender, não teve uma instrução lá no início, em certo momento ele fez alguma coisa errada, mas ele aprendeu com aquilo ali. Mas Deus, Ele está aqui nessa noite para trazer uma confirmação no seu coração, no seu espírito, que tudo vai dar certo. Porque uma coisa é um contrato assinado por você, outra coisa é você colocar na mão de Deus. Hoje você está aqui para fazer o quê? Colocar na mão de Deus. Sabe, pode estar dando tudo certo, pode estar na mão de muitas pessoas, na mão do gerente, sei lá, esperando talvez um empréstimo, pode estar na mão do engenheiro, na mão de um sócio, na mão de todo mundo, na mão de um investidor. Mas uma coisa é certa, tem que estar na mão do Senhor. Aleluia. E hoje nós vamos entregar, porque se estiver na mão de todo mundo e não estiver na mão do Senhor, vai faltar tudo. Porque o que nos garante e nos respalda é a mão poderosa do Senhor. Então, quando falta a mão de Deus, já era, fala para o seu irmão, não adianta, meu irmão, aventurar nos negócios sem a mão de Deus. Amém? Você já viu quantos CNPJs foram fechados nesse ano? Você já observou quantos pontos
que está aí com a placa de aluga-se, que era lojas, talvez que era 10, 15 anos, e hoje está lá no ponto para alugar. Porque talvez não tinha a mão de Deus. Você está aqui. Talvez você já tenha algo maduro, mas talvez você está aqui para criar iniciativas empreendedoras na sua vida. E você está colocando na mão de Deus. Sabe? E quando eu entendo isso, quando eu coloco na mão de Deus, uma coisa é séria: nada pode parar, nada pode derrubar. Tem uma prova disso, Mateus capítulo 7, verso 24 a 25. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra ela, aquela casa, que não caiu. Diga assim: não caiu. Não caiu. Porque foi edificada sobre a rocha. Agora verso 26. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como um ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Casa aqui pode colocar empreendimento. Então tem gente que tem uma ideia boa, tem um projeto bom, tem pessoas envolvidas, mas edificou na areia. A rocha aqui é Cristo, é a mão de Deus, a mão do favor. Seja um projeto financeiro, seja um projeto familiar, seja o que for, tem que ter a rocha para ter segurança. Você tem que edificar crendo no favor do Senhor, porque você em Cristo sempre será maioria em qualquer guerra que você enfrentar, em qualquer uma, qual espécie que seja. Porque olha só o que diz aqui Ezequiel 37, verso 1 e 2. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar. Fala assim: Ele me fez andar. Está bem? Ao redor deles eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Imagine esse cenário, irmãos. Olha para onde que Deus enviou o profeta. Era um lugar onde que houve uma grande batalha, cerca de 100 mil soldados. Não sabe quem venceu a guerra. Só uma coisa se sabe: que havia um exército lá, morto. O cenário que Ezequiel estava enfrentando era um cenário do que? Um lugar de desolação, um lugar de solidão, de morte, de escassez, de medo, de desespero. Mas foi o Senhor que levou ele pelo Espírito para gerar fé no coração dele. Eu quero falar para você: Deus não tem prazer na nossa dor. Deus não tem prazer em nos ver ansiosos, nos ver desesperados. Pelo contrário, Ele quer nos fazer andar. Amém. Sabe, uma coisa é certa, irmãos, que a mão do Senhor Deus estava sobre ele. Ah, pastor, eu estou nesse lugar, mas a mão de Deus está sobre a sua vida. E é esse fator que vai fazer toda a diferença para você sair de lá com um exército numeroso. Por quê? Então aí está o grande segredo da nossa vitória. Qual que é o segredo da sua vitória? Não é a sua expertise, não é o seu sobrenome, não é a conta bancária, não é quantas pessoas estão envolvidas. É a mão do Senhor. A mão do Senhor. Se a mão de Deus está, é certo que essa situação vai mudar. Por 20 segundos, pensa agora um grande desafio que você está enfrentando. É um vale, mas uma coisa é certa: independente do cenário, se é o fundo do poço, como José estava, se era o deserto, como Josué também enfrentou, se era uma tempestade onde os discípulos, Pedro andou sobre as águas, qual o problema que for, a mão do Senhor está sobre a sua vida. Porque o que é impossível ao homem é possível para Deus. Não faz diferença se a mão de Deus estiver. Não tem problema. Não faz diferença
seu nicho, as pessoas não estão conseguindo ganhar dinheiro. Deus vai te dar sabedoria, irmão. Sabedoria para você saber o jeito como deve ser feito. O que é sabedoria? Pergunta para o seu irmão. O que é sabedoria? Vou te resumir. Saber fazer. Sabedoria é o quê? Saber fazer. Tem gente que nunca estudou, mas sabe. O cara é um empreendedor, tem uma 5ª série, talvez não fez faculdade, mas o cara achou o jeito. O que ele recebeu? Sabedoria. E a sabedoria que faz toda a diferença sobre a nossa vida. Toda a diferença, porque no meio do vale, fala para o seu irmão, você vai andar, meu irmão. Não é hora de parar, não. Anda. O Espírito está falando para o profeta fazer o quê? Anda. Para não. É um vale. Caminhe, não fica parado, não. Avança. Essa é a palavra de ordem para nós. Avançar. Presta bem atenção. Jesus mandou seus discípulos atravessar o mar. Havia multiplicado os pães. E Jesus percebeu que aqueles discípulos não estavam sabendo lidar com a glória. O coração deles estavam se perdendo. Jesus falou assim: entra no barco, vai, atravessa, que eu vou orar por vocês. E subiu e orou. Na 6ª vigília da noite, na 4ª, ele viu os discípulos no meio do mar. Era 6 quilômetros que eles tinham andado e 6 quilômetros que eles tinham que avançar. Então, no meio da tempestade, não gasta o resto das forças que Deus te deu tentando retroceder. Fala para o seu irmão, avança, meu irmão. Fala assim, avança. Jesus está te mandando, avança. Ele vai te fazer caminhar. Amanhã vai vir uma disposição que você não sabe onde veio. É do Espírito te dando ânimo para você ir lá, decorar o seu salão, criar coisas, fazer promoção. Por quê, irmãos? É isso que precisamos. Se você ficar parado, olhando para a loja, vendo nada acontecendo, ninguém vai cair lá dentro. Deus vai te dar sabedoria para você saber pescar o peixe, para você atrair o cliente, para o seu produto entrar em evidência. Por quê? Porque Ele vai levar sabedoria para você. É como se Deus estivesse falando assim para você e para o profeta, independente da situação ser muito difícil ou não, eu quero fazer uma coisa com você. Continue caminhando, continue avançando, continue olhando para frente, continue lutando, não pare de lutar, não cruze os braços, não fique acomodado na vida, continue. Amém, irmãos? Amém. Você vai prosperar debaixo da mão de Deus. Eu lembro quantos lembram do tempo difícil da pandemia? Nessa semana eu estava vendo um vídeo no Facebook, eu fazendo um culto lá na sala da minha casa, me deu até angústia de lembrar daquilo. Foi um tempo difícil, não foi? Mas para quem recebeu sabedoria, ele prosperou debaixo da mão de Deus. Eu lembro disso. Uma tal de irmã Joana, ela fazia live ensinando o povo a fazer máscara. Não sei se vocês lembram dessa reportagem. A mulher contratou pessoas, tinha mais de 30 pessoas fabricando máscara para ela, porque ela teve o que? Iniciativa. Então, em nome do Senhor Jesus, fala, você também vai fazer igual a irmã Joana, fica parada não. No tempo do choro tem dois tipos de pessoas, que choram e os que vendem lenço. Qual deles você quer ser? Amém? Segundo, quando profetizamos sobre a nossa realidade, você vai prosperar debaixo da mão de Deus quando você profetiza. Nós não ignoramos o vale, sabemos que ele é existente. Nós não somos aqueles que fingimos de conta. Alice no País das Maravilhas, não é isso. Sabemos que ele está lá e que nós estamos no meio dele. Mas agora nós entendemos que há uma palavra ungida na nossa boca, que há uma palavra de Deus, porque verso 3 diz assim: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Deus perguntando para o profeta, assim como Deus pergunta para você na sua devocional: será que vai ter jeito de sairmos dessa situação? Não é que Deus está não, é porque Ele está junto com você.
No céu não tem crise, amém, irmãos? Amém. Está tudo ajustado lá. Mas uma coisa é certa, Ele está com você. E Ele não ignora o vale. Ele só faz uma pergunta: acaso isso pode mudar? Ou seja, Ele estava querendo falar: o que você está vendo, Ezequiel? E essa é a pergunta para nós hoje. O que você está vendo? Lembra que eu falei que tudo que você fala, o seu cérebro é programado para acreditar que é verdade? Se você que é vendedor, acorda, estou vendendo nada, seu cérebro já aceitou a verdade. Mas se você acordar, Michel, e falar assim: hoje eu vou vender meu produto como nunca, seu cérebro vai acreditar que é o quê? É verdade. E você sai com ideias, você sai com inspiração. Então o Senhor está fazendo essa mesma pergunta para nós: filho do homem, o que você está vendo? O que você está vendo? O que você está vendo? Estou vendo uma crise, estou vendo dívida, estou vendo os boletos, estou vendo uma agiota me ameaçando. Está amarrado em nome de Jesus. Amém. Estou vendo o barco balançando, estou vendo tudo isso. Mas a pergunta é: filho do homem, você crê que essa situação pode mudar? Porque Jesus fez uma afirmação poderosa para os seus discípulos. Jesus falou assim: olha, essas obras que vocês estão vendo, e eles viram coisas poderosas. Ele falou: essas e outras maiores farão em meu se crer. Mas crê em quê? Uma fé existente em mim? Não, a fé que Jesus Cristo faz. Você tem que crer que Ele faz, porque era isso que o profeta foi despertado. Deus fez a pergunta, Paulo, para saber se o profeta cria, se Deus poderia trazer a vida naquele lugar de morte. Talvez você está vivendo em tempo de sequidão, mas lembra, a árvore não frutifica o ano inteiro, tem uma estação certa, mas você tem que florescer. Você tem que crer no favor de Deus. Você tem que encher seu coração de fé. Eu, quando eu era jovem, gostava de NBA. O pastor Marcelo era bom de basquete. Você jogava, era de quê? Não era pivô, armador? Eu era pivôzão, era maiorzão. Eu quebrei um dente jogando basquete. E a gente gostava. E eu lembro, irmãos, tinha um jogador que ele era do Congo, era o Dikembe Mutombo. O cara tinha 2,20 metros, lá do Congo. Mas qual que é a história dele? Ele vivia no Congo e desde pequenininho ele profetizava: um dia eu vou construir um hospital nesse lugar. Um dia eu vou construir. Porque ele ia para o hospital, não tinha médico, não tinha recurso, não tinha nada. Aí o que ele fez? Ele foi estudando, crescendo, e pela estatura dele, ele ganhou uma bolsa nos Estados Unidos. Foi estudar lá, jogou, começou a jogar basquete universitário, destacou, cresceu 2,20 metros. Um empresário investiu e ele virou um astro da NBA. E o que ele fez depois de prosperar no céu? Aquilo que saiu da boca dele, foi lá e construiu o hospital na cidade onde ele nasceu. Eu quero falar para você, presta bem atenção nisso aqui. A direção que você profetiza, o Espírito te empurra. Se você profetizar prosperidade, a maneira de Deus, prosperidade vem da sua família, porque aqui, irmãos, não é a prosperidade que vem com desgosto. O que vem com desgosto não é prosperidade. A prosperidade de Deus não tem dores, tem alegria, tem desafio, tem, mas não tem dor. E Deus, Ele vai levar você a fluir debaixo desse ambiente poderoso. Porque a partir de hoje, antes de você começar qualquer coisa, se você tem o seu salão, se você atende na sua casa, se você sai para vender, se você trabalha no telemarketing, antes de qualquer coisa, direcione para onde o Espírito vai te levar. Direcione, libera a palavra. Creia que a palavra, presta bem atenção, a palavra de Deus, ela foi dita e inspirada para quê? Para que eu e você pudesse falá-la. Um dia, homens foram inspirados por Deus, escreveram, e hoje nós temos essa mesma palavra que mudou nações, que
que curou pessoas, que libertou pessoas. Porque presta bem atenção, a miséria não tem nada a ver com somente condição financeira. A miséria começa onde? Na mentalidade. Então comece a crer na herança que Deus te deu. Você é herdeiro. Fala para esse irmão do lado, pelo animar, fala assim: você é herdeiro. Você é herdeiro. Fala assim: Deus vai colocar muito recurso na sua mão, além de abençoar você. Os que estiverem em volta vai desfrutar também. Dá um glória a Deus, acerca de Deus. Aleluia! 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 Oi, irmãos, presta bem atenção aqui. Tudo que é existente no mundo ouve a palavra de Deus. Guarda isso no seu coração. Tudo que existe ouve a palavra de Deus. Jesus falou assim: se disser esse monte, erga-te, ele vai ouvir e obedecer. Jesus disse à figueira: seca, ela secou. Jesus disse à tempestade: acalma. O que ela fez? Acalmou. Então eu quero falar para você: o profeta disse aos ossos: ossos, ouve a palavra do Senhor. E os ossos ouviram, obedeceram a direção. Essa é a autoridade que o Senhor colocou em nossas vidas. Essa é a maior ferramenta que você tem para o seu desafio de empreender. Essa é a maior e mais poderosa ferramenta. A unção de Deus sobre a sua vida, para te sustentar, para que você possa ser fortalecido. Só haverá reação no vale quando você começar a profetizar a palavra de Deus. Enquanto o profeta ficou calado, o vale ficou o quê? Calado. Não, osso nenhum ouviu nada. Não teve reação nenhuma. Mas quando começou a palavra a ser liberada, sabe, irmãos, o diabo, ele quer o tempo todo, sabe fazer o que, Marcelo? Nos calar. E com relação ao homem, isso é mais verdade. O homem, quando ele está em angústia, em pressão, o que fica? Calado. Esse é o problema. E nós temos que, pelo contrário, nós temos que liberar a palavra. O Senhor quer que nós abrimos a boca para profetizar. Portas vão se abrir, elas se abrirão. Nós vamos profetizar cura, nós vamos profetizar um casamento vencedor, nós vamos profetizar uma família vencedora, ajustada. Nós temos que profetizar. Profetizar. E terceiro e último lugar, quando pela fé eu vejo a realidade mudando. A fé é a única forma de você relacionar com Deus. Sem fé é impossível relacionar com Ele e agradá-lo. Porque a coisa mais santa que existe em você é a sua fé. Não existe nada mais santo diante de Deus do que a sua fé. É mais santo do que qualquer outra canção mais inspirada e linda. A sua fé é mais santa diante de Deus. Sabe por quê? Você dá devido o lugar a qual é reservado a Deus único, trono, governo. Quando você exerce a sua fé, a santidade da sua fé, desse relacionamento que você tem com Deus, isso fortalece a sua vida. Porque o verso 7 e 8 de Ezequiel 37 diz assim: então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Duas coisas vão acontecer quando você começar a profetizar. Quem está preparado aí? Amém? Primeiro, fala para o seu irmão: um barulho de vitória vai começar. Quem crê, dá glória a Deus. Vai começar o barulho de vitória. Porque tem muita gente que está aqui há muito tempo e não ouve esse barulho. Vê a loja, o salão, está no silêncio, está lá no WhatsApp, não toca nada, não chega nada de mensagem, e você fica olhando ali aquele lugar vazio, você fica olhando ali os contatos ali, não vendo nada. Por quê?
Porque você vai começar agora a profetizar. E quando a maneira que você começa a dizer, o meu Deus, o que está acontecendo, o favor vai acontecendo. Sabe o que vai acontecer? O barulho vai chegar. Você vai ver os clientes chegando. Você vai ver o WhatsApp chegando. Você vai ver reuniões, contratos, conta ali. Barulho, barulho. O único barulho que você vai ouvir é isso. O silêncio vai acabar. Diga glória a Deus. Você vai ver um barulho de WhatsApp, de reunião, de pessoas te procurando, pessoas querendo saber o segredo. Sabe, se você crê, igual agora, começa a aplaudir aí. Creia, aplaude. Presta bem atenção. Vai ser esse barulho na próxima reunião, quando você estiver aqui testemunhando, falando a conquista da vitória. Isso aqui, a igreja celebrando a sua vitória, as pessoas com sua célula batendo palma para ver o seu testemunho. Vai ser esse barulho. Quem crê na glória a Deus? Aleluia! Vai vir o barulho de vitória. E por fim, o que está espalhado vai começar a juntar. Oh, aleluia! Além do barulho, vai ter uma organização na sua vida. Porque de repente a visão de Ezequiel muda. Além do vale começar a receber junto aquele barulho, osso com osso, se juntando. O que acontece, irmãos? Tem gente que tem casamento para um lado, filho para o outro, empreendimento, saúde, tudo desajustado. Parece um quebra-cabeça. Mas Deus vai juntar esse quebra-cabeça. Você não vai viver uma vida espalhada, não. Você é favorecido, a mão de Deus vai pegar cada pedacinho e vai colocar no seu devido lugar. Você vai servir a Deus junto com a sua esposa. Você vai empreender a família junto. Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho. Deus vai colocar tudo da maneira como Ele sempre sonhou para a sua vida. E depois Ele vê mais. Verso 8 até o 10. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como Ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, e um exército sobre nós, numeroso. Aleluia! Coloque-se em pé também. Vamos fazer isso agora. Amém? Está vendo que eu falei para você que você ia terminar cheio de fé nesse culto? Porque esse é o nosso objetivo. Então nós vamos fazer o quê? Aquele lugar foi um lugar onde os soldados morreram. Estava tudo morto. Mas desse mesmo lugar veio um exército poderoso. No lugar da sequidão veio vida. Brotou vida de novo. No lugar onde o exército tombou na batalha, eles ressuscitaram. Eu quero falar para você: não olhe para o passado. Agora à tarde já virou o que na sua vida? Passado. Você saiu lá do seu empreendimento, do seu negócio, talvez saldo negativo, mas é passado. Vida cristã, eu tenho que entender a plena salvação de Deus. Deus me livrou, me salvou do passado, presente e futuro. Com relação ao passado, Ele salvou o nosso espírito. Você nasceu de novo. O Espírito de Deus Todo-Poderoso está dentro de você. Com relação ao nosso presente, a nossa alma está sendo transformada pela palavra. Então essa palavra está transformando a sua forma de pensar, colocando a mente ativa de Cristo dentro da sua mente. Nós temos a mente de Cristo, o Espírito Santo dentro de nós. Só que, por exemplo, essa mente tem que ativar nossa mente com a verdade da palavra. Então quando eu ativo, profetizo, essas verdades vão ativando a minha fé. Porque qual que é o desafio? A expansão de Cristo em todo o nosso ser. Você se enche do Espírito, transborda na sua alma, e o seu corpo recebe a unção.
Então nessa noite nós vamos fazer isso. Para quê? Para você começar a profetizar. Por exemplo, você é vendedor, você vai profetizar hoje: o meu produto vai ser o melhor no mercado, não vai ter nenhum que se compare a ele. Deus vai me dar o jeito. Peça sabedoria. Sabedoria é o jeito de fazer. Amém. Se você tem uma loja, você vai orar pela sua loja. Você vai declarar, ter visões aqui. Você tem um salão, veja amanhã fila no seu salão. Amém. Veja um problema de agenda, de tanta gente procurando. Se você é alguém que trabalha com vendas, e assim possível, que seja o seu nicho, nós vamos orar agora. Agora é hora de profetizar. Você recebeu fé, a palavra do Senhor é espírito e vida. Então tem vida aí no seu coração agora. E essa vida vai sair para fora, porque foi a vida que saiu para fora do profeta que encheu aqueles ossos. Espírito profetiza ao Espírito. Vida, vida. Amém? Vamos fazer isso? E nessa noite nós vamos orar, vamos declarar, e vamos declarar o favor de Deus sobre a nossa vida. Amém? Aleluia. Feche seus olhos, comece a orar ao Senhor. Oh Espírito Santo de Deus.